como foi o meu desempenho na prova de escrevente do TJCP 2025 da Banca Vunesp e que exigia apenas o ensino médio. Bom, gente, prazer, eu me chamo Natan, tenho 18 anos e atualmente faz 2 meses que eu terminei a escola, terminei meu ensino médio e uma semana antes de eu me formar, de eu apresentar meu TCC, foi a prova de escrevente que eu fiz e eu estava com 17 anos, ainda estava para terminar o ensino médio, mas como eu já estava para terminar, né, e fazer meus 18 anos, então eu cumpria todos os requisitos para fazer a prova. E nesse vídeo eu vou falar qual foi o meu desempenho, a quantidade de acertos que eu fiz e se eu vou ter a redação corrigida, que eu já adianto que não, porque em relação à prova objetiva, você tinha que cumprir os requisitos de ter um acerto mínimo da metade das questões de português e metade das questões de direito, e eu acabei não conseguindo ir bem na matéria de direito, então eu não vou ter redação corrigida, apesar de que eu imagine que eu tenha tido um bom desempenho na redação, mas eu vou falar qual foi o meu desempenho na prova em geral, assim, falar da matéria que eu gabaritei, que foi matemática, né, que era uma matéria que estava bastante difícil nessa prova. Enfim, vamos lá que aqui não tem muito para quem enrolar. Quem fez a prova, quem conhece a prova, sabe que ela é dividida em 3 blocos, né, que é o primeiro bloco, que é a parte de língua portuguesa, que tinha 16 questões, a parte de direito, que tinha 30 questões, né, dividida em várias matérias de direito, e o bloco 3, que aí envolvia conhecimentos gerais, informática, matemática e raciocínio lógico. Cada uma com uma quantidade variada de questões, mas o bloco ao todo tinha 24 questões. Vamos começar por português, né, que é o bloco 1, apesar de que eu não comecei por português na hora de fazer a prova. Na verdade, eu comecei pelo bloco 3, aí depois eu fiz português, depois eu fiz a redação e por fim eu fui fazer direito. Então, tipo, até que justificável eu não ter ido tão bem em direito. Mas assim, de português, das 16 questões eu acertei 12, então eu acabei errando 4. E dessas 4, uma acabou sendo de interpretação, outras 2 foi de sinônimos e antônimos, que é uma parte de português que eu tenho muita dificuldade, porque o problema não é saber o que é sinônimo, o que é antônimo e aplicar isso quando você conhece as palavras. O problema é justamente você conhecer as palavras, porque geralmente quando tem esse tipo de questão é sempre com palavras que eu não tenho nem conhecimento do que significa a palavra, nunca nem ouvi, li a palavra, então assim, fica muito complicado de acertar esse tipo de questão. Mas enfim, eu reconheço que podia ser melhor meu desempenho, só que eu também reconheço que eu tive pouco tempo para estudar para essa prova, tive 2 meses, e eu não tinha conhecimento nenhum de nada em relação a concursos, então eu precisei pegar do zero para aprender regência, concordância, crase, colocação pronominal, tudo isso foram coisas que eu precisei aprender nesses 2 meses, conciliando com as outras matérias, principalmente direito, que eu também não tinha conhecimento nenhum, que aliás já vou falar agora, das 30 questões eu acabei acertando apenas 12, então, mais 3 eu conseguiria pelo menos o mínimo para me classificar, mas eu não consegui. E direito foi muito complicado para mim estudar, porque não só é um pouquinho mais complicado de achar materiais gratuitos, porque eu não consegui ter verba para financiar nenhum curso pago. A única coisa que eu tive para estudar foi uma assinatura em plataforma de questões assim, apenas para eu não ter que ficar caçando questões depois de já ter estudado por material gratuito e ainda ter que ficar procurando questões e ter essa dificuldade. Então eu peguei a assinatura mais barata que eu achei de plataforma de questões para ter. Mas em relação aos materiais de videoaula, PDF, nada disso eu tive de maneira paga, então foi tudo que eu consegui encontrar de aula no YouTube. E direito, por não ser uma matéria de escola, assim, uma coisa acessível, então é mais complicado de achar material gratuito. Mas também o edital abrange muita coisa, são muitos artigos, eu nunca tinha estudado direito antes, então foi muito sofrido para mim estudar e realmente eu acabei não conseguindo nem sequer estudar todo o edital. Eu acho que eu devo ter estudado 50% do edital assim de direito, muito menos realmente garantir que eu tinha entendido e realmente poder aplicar na prática, né, na hora de acertar as questões na prova. Eu lembro que eu acertei 4 de processual penal, 3 de direito penal e o restante eu já não lembro mais, mas não foi um desempenho muito bom. E é isso, é a matéria que fez eu ter certeza de que eu não seria classificado. Mas agora indo pro bloco 3, que eu acho que foi o que eu tive o desempenho menos pior, assim, dado que muita gente teve dificuldade nesse bloco. E vamos lá, matemática eu acertei as 4 questões, sim, eu gabaritei matemática, né, porque era 4 questões mesmo. Assim, gente, já adianto que não, eu não sou uma pessoa de humanas que fez milagre, conseguiu aprender matemática e gabaritou. Eu realmente sou uma pessoa de exatas e matemática sempre foi minha matéria favorita na escola. Tanto que matemática foi a matéria que eu menos estudei para esse concurso. E achando que eu ia chegar lá e a matemática ia ser no mesmo nível que das provas anteriores e que ia ser moleza. Mas assim, eu podia falar que, nossa, gabarito de matemática, sou o topzão e acabou. Mas eu reconheço que ter gabaritado essa matéria fez eu perder muito tempo, porque o tempo que você tinha que para calcular, para pensar no que fazer, porque as questões elas estavam muito difíceis só para você ter um raciocínio do que fazer. Então, sim, eu consegui gabaritar, mas perdi muito tempo. Isso me custou tempo até mesmo para fazer as questões de direito,
que, como eu deixei por último direito, porque eu sabia que eu já ia mal de qualquer jeito. Só que eu achei que eu pelo menos ia ter tempo para ler as questões. E eu acho que eu acabei tendo que chutar umas 8 questões de direito sem sequer conseguir ter tempo para ler os textos das questões. Então isso me prejudicou bastante. Mas enfim, e partindo para raciocínio lógico, que teve 7 questões, o ideal era que eu gabaritasse também, mas eu acabei errando 2 questões. Uma foi por muita bobeira, infelizmente, e outra realmente... Bom, vocês sabem como estava o nível das questões de raciocínio lógico e de matemática, né? Então eu acho que se eu conseguisse gabaritar as 11 questões, aí sim eu ia ser o cara, né? Mas tá bom, né? Para 11 questões ao todo da prova ser de exatas e ter acertado 9, até que tá um bom desempenho. Agora, de conhecimentos gerais, eu consegui acertar 3. Eu acertei a questão, a única questão que teve sobre o Estatuto da Pessoa com Deficiência e mais 2 questões de realmente conhecimentos gerais. E aí eu errei uma, né, porque eram 4 ao todo. E por fim, em informática, eu tive um desempenho ruim também. Eram 9 questões e eu acertei só 4, então eu acabei errando 5. Mas em informática eu também imaginava que eu ia ter um desempenho ruim. Eu sei que, assim, sou jovem, não sei o que, nossa, sabe mexer no computador, não sei o que. Mas realmente a gente sabe como que cai a informática realmente em concurso, né? São questões ali que trabalham muito em detalhes, em pegadinhas mesmo, e às vezes com situações que você nunca nem sequer se deparou. Mas eu não me surpreendo também, porque a informática realmente foi uma das matérias que eu não consegui construir uma base forte, assim. Não consegui fazer tantas questões também. Então eu já imaginava que eu não ia ter um desempenho tão bom. Mas ao todo do bloco, eu acertei 16 questões de 24. Então, recapitulando. Foram 12 questões, de um total de 16 de português, 12 de 30 de direito e 16 de 24 em conhecimentos gerais. Então, ao todo, gente, eu acertei 40 de 70 questões. É importante ressaltar que, assim, como eu falei, né, durante esse vídeo, eu tive 2 meses para estudar. A forma como eu conheci esse concurso foi até bem específica. Durante uma aula de matemática, o meu professor de matemática, ele me recomendou que eu fizesse. Ele falou que pelo meu perfil eu podia ser uma pessoa que poderia me dar bem nessa prova, ou que eu iria atrás de estudar para ter um bom desempenho. E que mesmo que eu não conseguisse, serviria de aprendizado, né, de experiência. E eu fico muito feliz que esse professor tenha tido essa confiança em mim para me recomendar isso, porque eu realmente não tinha essa visão sobre esse mundo de concursos. Porque assim, terceiro ano, a maioria dos alunos estão realmente focados em Enem, vestibular em geral. E sim, eu fiz Enem também, isso me ajudou até na parte da redação, né, que eu nem comentei. Na redação eu acho que eu tive um bom desempenho, porque eu consegui fazer ela bem rápida, mas também foi muito graças ao Enem, porque na redação do Enem, o tema da redação foi bastante similar ao tema da redação dessa prova de escrevente do TJCP. Também abordava ali a questão de idosos na sociedade, enfim. Então, só que no Enem é meio diferente. A nota que você tirar no Enem é realmente uma nota que vai agregar ali, né? Aqui a redação é apenas eliminatória. Só que assim, no Enem eu tive o primeiro contato com esse tipo de tema de redação, né, envolvendo idosos, e também no Enem eu tinha que prestar mais atenção para fazer uma redação muito certinha, porque valia o ponto realmente ali, né? Então eu levei mais tempo na prova do Enem, foi um processo ali para pensar, para escrever. Quando eu cheguei aqui na prova da VUNESP e eu vi que era um tema similar, eu já fui resgatando tudo que eu já tinha pensado na outra prova, os argumentos. Surpreendentemente, eu não usei nenhuma citação ali, repertório que eu já tinha usado na prova do Enem, eu usei outros, foquei em colocar mais dados, mais acontecimentos mesmo, enfim. E eu consegui fazer a redação acho que em menos de 50 minutos, então assim, fiz o rascunho bem rapidinho e depois já passei a limpo. E mesmo assim, a sensação que eu tive nessa prova é que o tempo passou voando, assim. Eu não consegui ter tempo nem pra, tipo, ir ao banheiro. Eu realmente não fui ao banheiro nenhuma vez na prova e eu também não parei pra comer. Eu levei comida, eu achei que eu ia conseguir comer enquanto lia alguma questão, fazer alguma coisa. Eu não consegui parar pra comer. E quase que eu não paro pra beber água também. Mas aí água com o calor que tava também, aí não dava pra eu deixar de tomar água. E mesmo assim, eu não consegui ler todas as questões e realmente ter tempo pra pensar e tal. Claro, também essa foi a primeira prova que teve essa mudança na quantidade de questões e também trazer a redação no lugar da digitação. Mas é isso, foi uma coisa nova, assim, que todo mundo teve que se adaptar junto a isso. E voltando ao que eu falei sobre o meu processo de estudar, eu tive 2 meses, só tive material gratuito, uma assinatura bem basiquinha, assim, sobre plataforma de questões de concurso. E aí eu fui estudando, conciliando com a escola, conciliando com outras provas que eu fiz durante esse meio tempo. Também fiz o Enem e também tendo bastante tempo sendo tomado por causa do meu TCC. Então foi bem complicado. Eu acho que se eu tivesse acesso a um curso pago, eu até poderia ter um desempenho um pouco melhor, mas não sei exatamente como seria, né? Mas e agora, o que eu vou fazer? Bom, esse foi o meu primeiro concurso da vida, né? E assim como o meu professor tinha recomendado, ele falou, tipo, pô, eu acho que você deveria fazer porque exige só ensino médio,
vai servir de aprendizado e tal, e, tipo, é uma remuneração que vale muito a pena, né? Então, agora que eu tive essa primeira experiência, agora eu tô estudando ainda para concursos, agora eu vou fazer outros concursos que der para eu fazer, que exijam apenas ensino fundamental e ensino médio, que eu acredito que por concurso é a melhor maneira de você ter um bom salário ali, um bom emprego, mesmo ainda sem ter uma faculdade, né, comparado ao mundo do CLT. E também é uma coisa que você ganha, assim, por um mérito que é objetivo, né? Prático. Você faz uma prova, você acerta uma quantidade de questões e você passa por conta disso. Então, atualmente, eu estou estudando para a prova do auxiliar de promotoria administrativo do MPSP, do Ministério Público de São Paulo. É uma prova que exige apenas o ensino fundamental. Acabou as inscrições já fechou as inscrições, mas ainda vai rolar lá para o final de março. E eu estou estudando o máximo que eu posso. Estou estudando muito porque eu acho que a dificuldade que eu tive no TJ é uma dificuldade que não vai ser a mesma aqui. Porque essa prova, por ser de fundamental, ela é um pouquinho mais fácil. Tem muita coisa que cai também no TJ, então eu estou reaproveitando estudos. Mas também tem matérias que eu sou muito ruim, como História e Geografia. Então, assim, eu estou indo bem atrás de estudar, né? Bom, isso era tudo que eu tinha para falar. Esse é o meu primeiro vídeo nesse canal aqui. Eu criei justamente para falar sobre concursos, caso eu continue fazendo vídeos. Se vocês quiserem, eu trago algum outro vídeo para falar sobre meu desempenho nas questões de matemática, para falar sobre os meus estudos para o MPSP, ou qualquer outra coisa que vocês quiserem sugerir. E se vocês também quiserem falar sobre como foi a experiência de vocês, para a gente debater um pouco sobre essa prova, vocês podem, claro, comentar aí também nos comentários. E se esse vídeo te agregou de algum jeito, se você puder deixar o seu like só para dar uma moral assim, vai ser muito bem-vinda. E claro, se inscrevam no meu canal caso vocês queiram mais vídeos sobre concursos ou outros temas que vocês quiserem que eu aborde também. Muito obrigado por assistir e até a próxima.